Olá, caros amigos do Grupo Alta de Souza. Estamos aqui nessa tarde fraterna do dia 21 de dezembro de 2024, com o estudo intitulado Oração da Renúncia, de José Dácio. Vamos começar pela página de abertura do livro Ceifa de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. A lição 1. Caridade do entendimento. Agora, pois, permanecem essas três, a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior dessas é a caridade. Paulo aos Coríntios. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através da tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando os outros, é que podemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseja. E, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando sem reclamar é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. E assim vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, pela oportunidade do estudo, agradecer pela vida, pelas oportunidades de aprendizado, de evolução que temos a cada minuto. Pedimos, Senhor, que fique conosco durante esse estudo, que nos abençoe e nos ajude a compreender tudo o que esse texto nos traz. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Bom, gente, esse termo renúncia, esse título, né, renúncia, ele bate muito igual, né, ao texto que eu abri aqui. Por acaso, hoje eu resolvi ler a primeira lição desse livro, né, e quando a gente fala de caridade, a gente fala de renúncia e vice-versa, né? Se a gente está falando de renunciar, a gente muitas vezes está falando de abrir mão, né? E quando a gente abre mão de alguma coisa pelo bem da coletividade ou pelo bem de alguém específico, a gente está renunciando e a gente está fazendo a caridade. Bom, esse texto, ele basicamente nos ensina, pelo que eu entendi, né, eu espero que eu tenha entendido corretamente, né, que a renúncia é uma espécie de resignação em prol da nossa evolução, do nosso crescimento como seres, né, infinitos, como espíritos eternos. E durante o texto aqui, o autor vai dizendo que entrega tudo o que ele tem a Deus, né, se arrepende, né, de que na juventude ele tenha acalentado a glória e valorizado desejos terrenos, e ele renuncia a isso tudo, né? O texto basicamente diz que ele renuncia a tudo e entrega tudo nas mãos de Deus. É basicamente o que a gente fala, né, no dia a dia, né? A gente entrega a Deus isso, a gente entrega a Deus aquilo. Quem dera que a gente de fato entregasse a Deus o nosso destino e dessa forma que a gente renunciasse ao que Deus ao que nós achamos que é nosso direito,
e aceitássemos mais o que Deus nos oferece, né? A gente, na verdade, essa questão da renúncia é muito importante a gente considerar, porque o nosso egoísmo e o nosso orgulho, eles não nos permitem que nós renunciemos a nada. Eles não permitem que nós enxerguemos, né, o quanto é importante a gente renunciar a coisas tão pequenas e que a gente acha tão grandes, né, em prol de coisas muito maiores, de coisas eternas, de valores eternos. Então a gente, como diz no texto aqui, a gente acalenta, né, os desejos terrenos, a gente acalenta a glória, a gente acalenta os nossos caprichos, né, em resumo, e isso em detrimento ao que realmente é importante, que é a vida eterna, que é a verdadeira vida. E, na verdade, quando o José Dácio aqui nos diz, né, nos convoca a renunciar, né, nessa oração, né, porque é uma oração que ele diz e que todos nós, ao lermos, somos convocados a seguir. Então, quando ele nos convoca a renunciar, na verdade, ele nos mostra o verdadeiro caminho de ganhar muito mais, né? Porque a renúncia aqui é a renúncia a coisas que não têm importância. Muitas vezes nós consideramos muito difícil renunciar por causa da nossa pequenez. É difícil para nós renunciarmos a nossos caprichos, às nossas ambições, à nossa ganância, ao nosso egoísmo, por causa da nossa pequenez. Nós somos muito pequenos e não somos capazes ainda de entender que o bem maior, que é eterno e que é inexorável, ele só pede de nós, né, que nós renunciemos a coisas que são pequenas e que nós, na nossa ignorância, consideramos grandes. Então, quando a gente precisa, muitas vezes aqui em situações cotidianas, até um simples ceder de lugar a outra pessoa num transporte coletivo, que é uma espécie de renúncia, né? Ou quando o pai ou a mãe, né, para cuidarem dos seus filhos, né, renunciam a prazeres, renunciam a festas, são coisas muito pequenas, né? Só esse exemplo, por exemplo, né, o pai ou a mãe que renunciam aos prazeres terrenos para cuidar dos filhos, é muito fácil cada um de nós percebermos, né, o quanto a gente ganha muito mais, né, ao sermos amorosos e atenciosos com os nossos filhos, do que uma festa, do que uma balada, do que uma viagem, ou o que quer que seja. Então, a gente já começa, né, quando a gente olha, por exemplo, para o papel da mãe, né, eu acho que a mãe é o maior exemplo. Quando a gente olha para o papel da verdadeira mãe, ao renunciar, muitas vezes, à beleza do seu corpo, muitas vezes aos prazeres, em razão do seu amor ao seu filho, isso fica muito claro para a gente, né? Que a gente já começa a vislumbrar, na verdade, não fica tão claro, mas a gente já começa a vislumbrar o quão grande é essa renúncia, né? Qualquer um de nós sabe, né, o que é a beleza da maternidade, da paternidade. Então, essas pequenas renúncias que se tornam grandes pelo nosso baixo desenvolvimento ainda, né, nosso patamar espiritual que ainda é baixo, essas renúncias que achamos grandes, mas que são pequenas, elas nos trarão, né, nos trariam, ou nos trarão quando realmente conseguirmos praticá-las, né, nos trarão bens muito maiores. A própria paz no coração, a paz de consciência, a sensação de dever cumprido, quando nós temos esses pequenos vislumbres, a gente consegue perceber o quanto isso é bom. E o quanto seria bom se a renúncia fosse uma prática constante, diária, né? Mas não é.
infelizmente, mesmo vendo, né, tendo esse vislumbre, o levantamento do véu, um levantamento rápido do véu da vida eterna, quando nós nos sentimos bem por termos feito a caridade, por termos renunciado a alguma coisa, mesmo com essas oportunidades, a gente ainda tem dificuldade de transformar isso numa prática diária. E isso é o reflexo do nosso egoísmo ainda, né? Do qual nós precisamos nos libertar e que é tão difícil para nós, em razão, como eu já disse, da nossa pequenez. Então, o texto, né, ele diz aqui no penúltimo parágrafo, né, toma dos meus braços e faze alavancas, guia minha alma, meu destino nas rudes lutas ao seio, né, divino do Celeste Pai. Então esse parágrafo ele é muito significativo, ele é muito forte, né, no sentido de nós entregarmos as nossas forças a Deus, né? Toma dos meus braços e faz alavancas. É pedir a Deus que nos use como seus instrumentos, é nos entregarmos a Ele de fato. E seria tão simples, né, se a gente tivesse um pouco mais de evolução, um pouco menos de egoísmo. Não seria tão difícil a gente enxergar isso. Em que nós estamos aqui para evoluir e essa evolução passa pela renúncia ao que nós achamos que merecemos e a nossa entrega verdadeira ao que realmente nós precisamos fazer, que é a caridade, que é o amor ao próximo, que é a prática do bem incessante. Então, renunciar, na verdade, entre outras coisas, nos resignarmos com o fato de que nós não estamos nesse planeta, nós não tivemos essa oportunidade de encarnação para gozarmos de férias permanentes. É claro que os momentos de descontração e lazer também são importantes, mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para trabalhar. Isso aqui é escola, isso aqui não é a colônia de férias. A Terra, né, onde a encarnação, principalmente num planeta de provas e expiações, é escola e não colônia de férias. E a gente precisa, então, renunciar, abrir mão dessas férias que a gente quer sempre ter. A gente sempre busca o ócio, a gente busca os prazeres fáceis e abre mão do que é realmente necessário aqui. A gente veio aqui como uma criança, a gente veio aqui para assistir aula, a gente não veio aqui para jogar bola nem para brincar no parque. A gente está na escola para assistir aula, para aprender. Mas nós temos essa dificuldade de interpretar isso. Então é muito importante que a gente tenha essa visão de que renunciar significa nada menos, né, nada mais, nada menos do que fazer o que nós viemos aqui para fazer, o que nós nos propusemos antes de encarnarmos, que é encarnar para aprender, seja com a dor, seja com o trabalho, seja com a renúncia, né, mas aprender. Nós estamos aqui para aprender. E o aprendizado, ele pede que a gente abra mão do que a gente acha que é bom, né, do que a gente erradamente acha que é o melhor para nós. O melhor para nós, dependendo da nossa situação, talvez seja realmente a dor, porque a dor vai nos trazer força e entendimento. O melhor para nós talvez seja a privação, porque as privações vão nos trazer também o entendimento do que é a dor alheia e o entendimento do que é necessário fazermos quando nós estivermos em um período de não privação. Então, se nós aproveitarmos isso e nos habituarmos a todo dia, pelo menos um pouquinho, eu sei que é muito difícil para cada um de nós, né, renunciar às nossas ambições e os nossos desejos de prazer, renunciar a isso totalmente. Mas se a gente conseguisse praticar um pouquinho todo dia, né, todo dia a gente abrir mão de alguma coisa que a gente acha que a gente tem direito e em razão disso ceder algo a alguém que precise,
eu acho que a gente vai aos pouquinhos evoluindo e talvez essa evolução seja um pouco menos dolorosa, um pouco menos árdua. Então, queridos amigos, eu acho que é isso que eu tinha para trazer hoje, essa reflexão que eu preciso também praticar, né? Para a gente finalizar aqui, é só concluir, né, que a gente precisa aprender que nós não estamos numa colônia de férias, e sim numa escola, e que nós precisamos muito mais de trabalho e renúncia do que de prazeres e diversões. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esses ensinamentos e pedir que os bons espíritos que nos acompanham nos ajudem a abrir a nossa mente, a abrir o nosso coração para tanto aprendizado que nos é oferecido, para tantas lições que nos são oferecidas, que nós possamos desenvolver o hábito de meditar, de renunciar e de praticar o bem, ou pelo menos tentar isso. Fica conosco, Senhor, abençoe nossa tarde fraterna, abençoe nossa semana, que assim seja, graças a Deus.